galera, beleza? Eu tô um tempo sem fazer vídeo, tive alguns problemas, tô com alguns problemas pra faculdade, então possivelmente eu vou estar fazendo umas maratonas de vídeo pra de agora abaixo, conteúdo que eu tô atrasado. Mas hoje estamos pra falar de um desenho muito especial que acabou de retornar mais ou menos. E é Sendokai. Quem lembra desse desenho que era muito bom? E, gente, eu não estou sozinho aqui. Juntando mais uma vez, está aqui comigo meu amigo Duas Faces. Se apresente, Duas. Opa, muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos que estão assistindo esse vídeo. Meu nome é Duas Faces e vocês provavelmente já me conhecem. Eu tenho outros dois vídeos participando aqui com o Clover, no caso, o vídeo de Invencível, o qual eu comento a Guerra Invencível junto de Clover, e também o vídeo do trailer do filme Superman Legacy, onde é a minha primeira aparição e estreia neste canal. Bom, de volta aí pra você, Clover. Boa apresentação, Duas. Bem, o Duas já é de casa aqui. Pode xingar, pode meter o louco, pode pegar uma 12 e sair atirando. Bem, ele, meu amigo. E bem, a gente tá aqui pra falar deste episódio especial de Sendokai. Que ele é uma ponte entre a segunda temporada e a terceira. Não, este não é o primeiro episódio da terceira temporada. Este é uma ponte de ligação para explicar algumas coisas para assim a gente poder entender o plot da terceira temporada. Mas vamos falar mais disso depois da abertura. Nerd Clover. Bem, galera, como eu disse, a gente tá aqui pra falar deste episódio de Sendokai. Só que tem um detalhe, ele não tá dublado. Então, algumas coisas podem ficar meio erradas, porque eu e o Duas assistimos na língua original dos caras que produziram o desenho. Então, pode ter alguns errinhos aqui, desculpa por isso. Bem, antes da gente falar da história, eu gostaria de falar com você, Luiz, sobre a animação, que deu uma boa melhorada. De fato, era de esperar de anos que foi lançado Sendokai segunda temporada para agora. Duas, foi quantos anos que isso foi rolar? Quantos anos ficou em ato, tu lembra? Bom, sobre quanto tempo Sendokai ficou fora, obrigado aí, Clover, por me deixar comentar sobre essa parte. Então, seguinte, Sendokai ficou fora por cerca de 11 anos, mais ou menos, porque basicamente o que aconteceu? Sendokai é uma animação, como a maioria aqui já sabe, que trata-se de 4 jovens na primeira temporada e 5 contando com o Long, que logo logo eu vou comentar a respeito, o que tentam salvar o mundo jogando um esporte chamado Sendokai. E, bom, esse esporte basicamente funciona como o nosso futebol, com a diferença é que agora eles usam poderes. Mas sim, Sendokai ficou fora por mais ou menos 11 anos e também lá em 2014, para ser mais exato. Sendokai ficou tanto tempo fora que, meu Deus, é tempo, muito tempo, mas Sendokai voltou. E bem, falando aqui da animação, cara, eu gostei muito do power-up que ela recebeu. Os efeitos dos poderes estão muito legais. Gostei de uma cena que tá o Zack, a Fen e o Cad, e os três usam os poderes. O Cad lançando os escudos, a Fen usando a velocidade, e o Tornado, o Zack usando disparos assim. Os efeitos dos poderes estão legais. O que você acha, Duas? Tu tá gostando da animação? Sobre a animação pra mim tá incrível, eu devo admitir. Eu acho que a animação não regrediu, pelo contrário, ela melhorou muito. Eu tava assistindo com o Clover o episódio e adorei. Devo admitir que a animação me pegou, porque geralmente o que acontece, pessoal? Quando uma animação vai ir para uma nova temporada, animações tendem a ficar com a animação pior. Eu não lembro. Pera aí, deixa eu pensar um exemplo aqui. Animações como Bob Esponja, My Hero Academia e... My Hero Academia é um pouco polêmico, não me julguem. Mas eu considero um declínio de qualidade na animação de Boku no Hero, Bob Esponja e deixa eu ver mais alguma. E também Padrinhos Mágicos. Acho que essas aqui estão de bom tamanho. Eu não quero ser crucificado pelos haters do Clover. Mas é isso. A animação de Sandokai pra mim tá maravilhosamente incrível. Devo admitir. E eu concordo, por mais que a animação esteja um pouco mais redonda, os personagens estejam um pouco mais redondos, eu adorei. Destaque aqui porque eu amei o visual do Soldado Zornes. Cara, o visual dele está muito bom. Tipo, não é um redesign assim, porque tem muitos
traços do original lá da primeira temporada, claro. Mas eu adorei os soldados, né, Zorn do Lon, do Império Zorn do Lon. Eu adorei, simplesmente. Coloca dá pra fazer um meme. Inclusive, acho que eu quero ver um debate nos comentários. Quem é mais ruim de mira? Os soldados Zorns ou os Stormtroopers de Star Wars? Fique o debate aí. Cara, e outro detalhe, hein, que eu quero comentar aqui, deixando depois do discorrer sobre isso, é que os modelos agora estão parecem mais redondinhos. Para mim, isso parece mais um upgrade. Eu não senti nenhum estranhamento sobre a animação antiga. Eu gostei da nova e gostei que tá bem bonito as cores, a iluminação, gostei bastante. Agora, falando do episódio, a gente vê o Lon, que aqui, cara, aqui nesses primeiros minutos já mostra muita coisa. Mesmo que vocês pensem que foi pouca coisa. A gente vê o Lon, como ele está se relacionando com esse lance de ser o grande sorte. Primeiro, aquela câmara que ela estava, que ele estava. Essa câmara é o que manteve o Lon jovem? O Lon ainda pode ser considerado humano porque passou uma caralhada de tempo. Milhares de anos possível. Então ele ficou jovem assim por causa dessa câmera ou foi pelo capacete? O que você acha, duas? Vamos falar desta relação do capacete, que o capacete parece estar vivo. Eu vou deixar você discorrendo sobre essa parte, daí já comento mais um pouco sobre ela. Sobre o capacete, obrigado aí, Cláudio, por deixar comentar. Sobre o capacete do grande Zorn. Meu amigo, que lombra foi essa? Porque, pelo amor de Deus, devo admitir, um capacete consciente, pra mim não é novidade, devo admitir. Primeiro, eu já vi um capacete com, entre aspas, vida própria, lá nas HQs do Vader. Pra quem não sabe, em uma das HQs do Vader tem um Sith chamado Darth Momin. Momin. Não é Momi, é Momin. Tem N no final. Pelo amor de Deus, não venham dar hate. O capacete lá desse Sith é a mesma coisa que o Zorn. Os dois têm vida própria. A questão é que o capacete ele tem uma espécie de elo mental com o Lon. Isso é de certa forma intrigante para mim, porque me lembrou o Darth Momin a primeiro momento. Só que tem um destaque aqui, que o Clover vai comentar, que são as personalidades. Mas o capacete, visualmente, também tá bem bonito. Eu gostei do visual do capacete. E, cara, parece que o capacete virou um simbionte, né? Porque não é o capacete é meio que um simbionte, assim, tipo Venom ou Carnificina. Ele conversa com o usuário, barra hospedeiro, você escolhe como fala. Mano, que os produtores estão tramando. Só tô pensando agora no que tá rolando. Ótimos pontos, duas. Cara, e uma coisa sobre essa relação simbiótica deles. Vocês perceberam como o Lon é com e sem o capacete? E mesmo com o capacete, ele mostra um pouco da personalidade real dele. Nós vemos que o Lon ainda tem o grande medo dele de ficar sozinho, mas vemos o objetivo nobre dele. Mas quando ele está com o capacete, essa entidade influencia ele a buscar poder. E essa é a vontade da entidade do capacete. E essa entidade é o Grande Zorn? Não sei. Vamos esperar para ver o que é todo esse mistério. E o que eles querem? Eles querem o mapa do Hakuro, o mapa do Zack. Porque isso já vai ser mais importante. Voltamos para a Terra. Também vemos os flashbacks da temporada anterior com os frutinhos ali. Vemos o momento que o Zack encontra o que é de Affinity para poder ir atrás da Chloe. Eu gostei dessa nova mecânica de usar o portal para eles terem os poderes na Terra. O que você achou desta mecânica, duas? Tipo, eu achei interessante. Vamos esperar para ver se eles fazem mais isso. Então, eles podem fazer isso mais vezes na Terra e teriam os poderes deles. Cara, isso, dependendo disso, dá pra expandir muitas coisas, hein? Os Senkuns usando os poderes na Terra realmente é uma coisa nova. Porque, pra quem já viu Sandokai e as duas outras temporadas anteriores, sabe que os Senkuns não podiam usar os poderes deles na Terra, né? Os Senkuns usar os poderes deles na Terra é realmente uma coisa muito boa, muito interessante, devo admitir. Porque realmente é aquilo que eu já comentei. Nas primeiras temporadas, nas duas outras temporadas, principalmente na primeira, eles não tinham como usar os poderes na Terra. Mesmo
Mesmo que eles quisessem de fato usar os poderes. Tanto que lá na luta final contra o Marechal Zorn, na primeira temporada, nós vemos que, mano, o Grande Zorn, o Grande Zorn não, o Marechal Zorn, ele dá um jeito de inutilizar os poderes dos Senkuns na Terra, quando eles vão de fato pra Terra. Então, de fato, é muito, muito interessante os Senkuns finalmente poderem usar os poderes na Terra. E eles invadem a nave, tem aquela sequência linda de ação que... Dois, comenta essa sequência, porque... Tá magnifique. Magnifique. Obrigado, Clover, por me deixar comentar sobre a parte da luta. Ai, meu Deus! Mano, aquilo ali é filé do filé das animações, devo admitir. O. Mano, a primeira parte da luta que começa com os Senkuns voando até as naves do Zorn é maravilhosa, mano. Eu acho muito bom. E o Zack falando que, vamos só explodir todo mundo. Aí a Frenzy comenta, mas é só isso? Não vai ter outra coisa? E aí eles dando cobertura pro Zack, eles pegando as bolas lá pra chutar nas naves. Mano, aquilo ali é incrível. Também temos a parte em que o Senkuns, o Zack, a Fenzi e o Kiet usam, né, de fato, os seus poderes. Quando eles estão dando cobertura pro Zack, o Kiet usa lá a proteção 100, a, a, a Fenzi usa aquela corrida lá dela, e o Zack, né, usa o tiro Set Zen, que é muito bom. Mano, essa cena é incrível. Eu adoro essa cena de luta. É muito boa, muito bem animada, muito bem feita. Cara, é um suco de animação. É a pura qualidade. Isso mostra que hoje em dia podemos ter animações que são de fato boas. Não são animações ruins. É uma animação boa. É incrível isso. E isso só mostra que a nova geração pode estar sendo salva por animações de qualidade. E bem, quando eles se separam, a Fenzi e o Ked ficam com o lance de destruir a nave, o Zack vai para encontrar Chloe, porque a Chloe tinha meio que chamado ele, chamado entre aspas. Ela tinha entrado em contato com o Zack pela armadura e ela tinha fugido da cela. Como ela fugiu? Ela teve ajuda. E nós vamos saber de quem é essa ajuda. Ela encontrou o diário de bordo do On e viu qual é o plano dele. Ele quer a semente, uma semente de 100 que está dentro do mapa do Zack. E a semente é para enfrentar os Jitsus. E quem são os Jitsus? Parece uma nova espécie, uns inimigos extremamente poderosos que destruíram planetas que tinham essas sementes e faltaram da Terra. E a da Terra tá no mapa do Zack. E a Chloe faz pro Zack, só que ele não leva a sério, só que o Zack teve uma visão. E será que essa visão foi a semente escolhendo o Zack? Possivelmente, se elas tiverem consciência, ou que me faz crer que tenham. E isso significa que eles vão ter a forma agora de manifestar o 100 deles com forma de animais? Comenta sobre isso, Tuas. O que tu acha dessa ideia? 100 com forma de animais para ganhar novos ataques. Seria interessante. E os Senkuns podendo agora ter poderes que refletem aspectos de animais, tipo o Zack lá com a Fênix. Uma vibe meio Nightwolf do Mortal Kombat, devo admitir, onde eles invocam aparentemente espíritos de animais. Eu tenho uma teoria a respeito. Se os Senkuns invocam esses espíritos de seres míticos, no caso o Zack invocou uma Fênix, eu devo comentar que provavelmente os Senkuns podem invocar outros seres mitológicos, provavelmente. Seres que podem de fato ajudá-los e numa luta. Porque se o Zack é Fênix, cada um vai representar um ser, um animal, né? Minha teoria é que seja a seguinte: cada um vai representar um animal, óbvio. Mas os meus chutes são: o Cat representar um urso, a Chloe uma garça, a Fenzi provavelmente um leopardo, né? E o Lon é difícil, mas eu chuto que ele represente um dragão ou deixa eu pensar, um dragão ou algum tipo de lobo, algo nesse estilo aí. É o meu chute. Posso estar errado, porque, óbvio, a temporada recém começou, pessoal.
Eu não sou profeta. Mas também, não deixe de comentar aqui. Cara, essa cena do Kied e da Fenzi, falando que eles têm uma conexão, não pinta muito que eles estão trabalhando pra eles virarem um casal. Se for, vai fechar um casal certinho do grupo todo. Chloe, Isaac, Fenzi, Kiet e um pode arrumar uma outra. Ou não, vamos falar disso. E sobre um dos meus casais que eu mais shippei em toda a história de Sendokai, Kiet e Fenzi. Mano, esses dois, a cena deles fazendo a fusão do Osen é a prova que eu precisava para que esse casal acontecesse. Mano, se esse casal acontecer, eu vou ser o fã mais feliz de todo o Sendokai. Devo admitir. Voltando pra Chloe, o explica tudo isso pra ela e diz que recebeu uma visão. Que para encontrar aquele Do, que estranhamente tem um símbolo de cada um deles, já tinha esses símbolos. E que recebeu uma mensagem da visão dizendo que a Chloe escolheu o trem errado. Como caralho sabe disso? Então eu acho que tem viagem no tempo. E bem, isso foi uma mensagem dos Senkuns do futuro e a Chloe está avisando a si mesmo que ela devia ficar com um em vez do Zack. Por quê? Comenta isso aí, duas. Tipo, mano, por mim, deixa a Chloe com o Zack. Para com o triângulo amoroso. Por favor, gente, deixa tudo seguir normal. Faz um ficar com outra pessoa. Ou mete o louco e faz os dois ficarem com a Chloe. Porra, comenta aí, duas. Eu preciso de uma folga. Lon e Chloe, cara, eu não quero que eles sejam um casal. A gente já viu o desastre que deu os dois ficarem juntos na última temporada. A gente sabe, e tipo, a Chloe, no final da temporada anterior, ela tava num relacionamento mais próximo com o Zack. Então, eu chuto que esse lance de trisal não vai voltar. Eu espero que não volte, pelo menos. Mas, pelo que eu vi no episódio, aparentemente a Chloe ela ainda tem algo pelo Lon. Lá no fundo dela, do subconsciente dela, ela sente algo pelo Lon. Porque a gente sabe como a Chloe ficou dividida entre o Lon e o Zack. Eu acredito muito que, óbvio, vai ser Zack e Chloe. E não volte Lon e Chloe. Eu quero que seja o nosso querido Zack, de cabelo amarelo, nosso Super Saiyajin de Sendokai, com a timidazinha da Chloe. E a Chloe agora não é nem mais tímida, na realidade. Ela é uma guerreira Sendokai muito mais forte. Vamos concordar, povo. E bem, depois do Zack entrar ali e ficar uma discussão, a Fenzi e o Cad terem explodido a nave e eles saírem de lá de baixo, que começa a parte final do episódio. Que, bem, temos o Zack desmaiando, o On pegando o mapa, conseguindo a semente, usando o Do nela, e esse Do transferindo poder pro Zack. E duas, essa coisa que eu falei de, será que o Do, quer dizer, essa semente de sem puro, que foi escondido pela Darima, aquela árvore anciã da segunda temporada, tem consciência? O que você acha disso, Luz? O troço pode ter alguma espécie de consciência, tipo o capacete do Grande Zorn, e escolher o Zack para ser seu representante? Porque ele ganhou uma transformação. Ele ficou com aquele triângulo amarelo na cabeça e ficou mega poderoso. Nós vemos aqui ele correndo em alta velocidade. E bem, já vamos falar disso, porque tem duas coisas. A forma que ele corre, o rastro que ele deixa é a cópia do próprio corpo. E aqui nós vemos que o Zack ficou bem mais poderoso que o On. Vamos lembrar que o capacete, pelo que dá a entender, bufa ele. Então, com a marca, o Zack é mais poderoso que o On / Grande Zorn. O que é... Uou! E sem a marca, o On e o Zack lutaram meio que no mesmo nível. Sim, o On tinha uma certa superioridade, mas não tão distante assim. Não tão distante. Pareceu meio emparelhado. Se a semente de Sen tem vida própria, isso pode deixar... Isso me leva a crer. Como raios o novo vilão, o novo antagonista da temporada, que nem deu as caras ainda, pode ter conseguido as outras 4 sementes de Sen puro. Mano, é muito estranho pensar isso. Pra mim, na minha opinião, eu acredito que das duas uma, ou ele vai arriscar. Ele controlou na base da força. A força é foda. Na base da força.
tipo, o cara ter força de vontade o suficiente pra conseguir controlar esse poder. Porque vamos concordar, aparentemente só o Long tinha capacidade pra fazer isso. O que eu acho que é meio duvidoso, porque já que é Sendokai e o Zack sempre demonstrou uma grande margem de evolução, eu acredito que ele consiga mais ou menos também conseguir controlar esse poder, porque, né, é o Zack tem uma capacidade de evolução absurda, então eu acho que, tipo, é questão de tempo até o Zack conseguir controlar esse poder. Até lá, o Lon aparentemente é o único. Mas o que tu acha disso? Duas. Tu concorda que eles estavam meio igual quando o Zack não tinha marca? E quando ele tava, o Zack ficava muito acima do On? Me deu essa impressão. O Zack e o Lon estavam pau a pau? Essa é uma boa pergunta. Porque, lembrando, o Zack e o Lon sempre foram personagens muito parecidos na questão de poder. Tipo, um é o Goku, o outro é o Vegeta. Em como qualquer outra animação que tem esse estilo de ambos são rivais e ou eles se odeiam ou eles se respeitam. Cara, independente. Eu acredito que no começo a luta tava mais puxada pro lado do Lon. Um pouco, vai. Porque a gente sabe que o capacete estava meio que ajudando, estava prestando meio que um auxílio. Eu acredito que se fosse o Lon puro, sem capacete, contra o Zack puro, sem nenhum outro tipo de hack, eu acho que a luta estaria equilibrada. Mas estava um pouco desequilibrado a favor do Lon, e quando o Zack despertou aquela marca na testa dele, eu acho que a luta puxou mais pro lado do Zack. Puxou pro lado do Zack, na regra. Aí desequilibrou muito a balança aqui. Mas vocês entenderam. Eu acho que tava mais pro lado do Lon, mas depois que despertou o poder, meu amigo, já era. Zack ganhou. E quando o Zack vence o On destruindo o capacete do Grande Zorn, o Do sobrecarrega, faz uma explosão que destrói as armaduras deles e ainda os braceletes, mas eles continuam transformados. Será que agora eles podem usar os poderes sem necessitar dos braceletes? O que tu acha dessa ideia, Dus? Eles poderão usar ou não usar os poderes sem os braceletes? O que você acha? Porque se eles puderem, seria um grande acréscimo de poder, hein? Vai ser bem interessante ver isso. Novamente comentando sobre os Senkuns usaram os poderes deles na Terra, eu acho que, novamente, é uma ideia interessante. A questão é como eles vão trabalhar isso. Afinal, os Senkuns eles estão sem os braceletes. E como eles podem invocar os poderes deles na Terra, aí é outros 500. Eu acredito que eles ainda vão, sim, de fato, conseguir invocar os poderes. Provavelmente o Tampo vai ajudar eles. É muito provável que o Tampo ajude. Porque, né, é o Tampo, ele é o mestre dos Senkuns. Então, eu acredito que se o Tampo voltar, eu quero muito ver o Tampo, esse novo redesign. O redesign não, o Tampo adaptado nessa nova animação. E, tipo, o Tampo é um dos meus favoritos. Ele e a namorada dele são meu casal favorito de todo o Sendokai, devo admitir. E falando em poder, eu espero que eles tenham novos poderes, poderes exclusivos de cada um. E agora eu queria falar de um detalhe. Quando o Zack e o On estavam lutando, o Zack usou a corrida que a FaZe e o On usam. Então isso é uma prova que os Senkuns, todos eles podem usar os poderes de todos eles? Ou isso foi deu esse poder pro Zack e agora ele pode usar os outros poderes? E vamos pensar um pouco. Todos os poderes que eles têm parecem sempre técnicas. Então nunca teve um impedimento de, e se eu aprender? Tá certo que eram das armaduras. Mas nada impediu eles trocar as armaduras para aprender os poderes um do outro. Nunca foi falado isso. Sempre falo que sempre me pareceu que esses poderes iam de acordo com as personalidades deles. Mas, e bem, um se junta à equipe, mas parece que não é permanente. Mas duas, você concorda comigo que não parece que o Grande Zorn vai ser descartado tão facilmente? O capacete pode ter sido destruído. Mas será que tem chance dele voltar com uma segunda personalidade pro Zack e termos mais uma temporada além dessa? Sim, eu estou guloso. Eu quero mais temporadas além dessa. O pessoal que cancelou o desenho na segunda temporada deve isso pra gente. Façam Sendokai pelo menos 5 ou 4 temporadas. Não me importo. Eu quero. Vocês devem isso pra gente. Comenta aí duas sobre isso de segunda personalidade. E sim, se o capacete, né, do Grande Zorn
for tipo, mano, só isso que nos apresentaram nesse episódio, eu vou ficar muito decepcionado. Primeiro, porque é um mega desperdício. E segundo, a minha teoria é que o capacete possa sim ter ido de arrasta. Possa. A questão é que, tipo, minha visão é que, como a gente sabe, o Lon, ele ficou um tempão na outra linha, lá no passado, e pode ter ficado um tempão no passado, porque, lembrando, ele deve ter feito um grande monte de coisa só pra juntar o Império, construir o Império dele. Então, eu acredito que o Lon teve contato suficiente com o capacete pra meio que aquela persona do capacete meio que se instalar na cabeça dele. Tipo, independente se ele tiver com capacete ou não. Porque, como a gente sabe, no começo do episódio, o capacete conversa com o Lon, independente do Lon estar ou não com o capacete. Então, eu acredito que a personalidade lá que o Grande Zorn, o Lon, eu vou chamar o Grande Zorn. A personalidade do Grande Zorn tá quando o Lon assume o capacete, eu acredito que essa personalidade vai aparecer quando o Lon ele estiver em uma situação de fraqueza emocional. Quando ele se sentir inútil ou algo do tipo, ou alguma situação de fraqueza emocional dele, como vimos na segunda temporada, eu acredito que aquela personalidade vai assumir o controle ou algo do tipo. E também ele pode se comunicar com o Lon de outras formas. Exemplo, se ele estiver dormindo, aquela outra personalidade vai se manifestar. Agora, a forma que provavelmente ele vai se manifestar na mente do Lon e o que vai fazer o Lon, as ações que o Lon vai tomar em relação a essa personalidade, aí só a série vai nos dizer. E sobre um dos meus casais que eu mais shippei em toda a história de Sendokai, Kiete e Fenzi. Mano, esses dois, a cena deles fazendo a fusão do Osen é a prova que eu precisava para que esse casal acontecesse. Mano, se esse casal acontecer, você é o fã mais feliz de todo Sendokai, devo admitir. E bom, foi isso, pessoal. Eu acredito que vocês provavelmente tenham gostado desse vídeo. Espero que de fato que tenham gostado desse vídeo. Foi um prazer aqui gravar com o Clover, porque eu amo Sendokai. Sendokai é uma das minhas animações favoritas. Eu acompanhei Sendokai na época, lá em 2014. Foi do caramba ver Sendokai e é do caramba ver Sendokai voltando finalmente para as telas. E é isso. Um beijo a todos, um bom dia, boa tarde, boa noite. Aproveitem essa nova temporada. Bora lá. O Senkuns usar os poderes dele na Terra é realmente uma coisa muito boa, muito interessante, devo admitir. Porque realmente é aquilo que eu já comentei. Nas primeiras temporadas, nas duas outras temporadas, principalmente na primeira, eles não tinham como usar os poderes na Terra. Mesmo que eles quisessem de fato usar os poderes. Tanto que lá na luta final contra o Marechal Zorn, na primeira temporada, nós vemos que, mano, o Marechal Zorn, ele dá um jeito de inutilizar os poderes dos Senkuns na Terra, quando eles vão de fato pra Terra. Então, de fato, é muito, muito interessante os Senkuns finalmente poderem usar os poderes na Terra. E os Senkuns podendo agora ter poderes que refletem aspectos de animais, tipo o Zack lá com a Fênix. Uma vibe meio Nightwolf do Mortal Kombat, devo admitir, onde eles invocam aparentemente espíritos de animais. Eu tenho uma teoria a respeito. Se o Senkuns... E bom, foi isso, pessoal. Eu acredito que vocês provavelmente tenham gostado desse vídeo. Espero que de fato que tenham gostado desse vídeo. Foi um prazer aqui gravar com o Clover, porque eu amo Sendokai. Sendokai é uma das minhas animações favoritas. Eu acompanhei Sendokai na época, lá em 2014. Foi do caramba ver Sendokai e é do caramba ver Sendokai voltando finalmente para as telas. E é isso. Um beijo a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aproveitem essa nova temporada. Bora lá. E bem, vamos esperar para ver quando lançar o primeiro episódio. E se eles continuarem lançando no YouTube, eu e o dois vamos estar aqui para trazer para vocês. Bem, esse é o vídeo. Espero que tenham gostado. Até mais!